seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vacinação contra o HPV. Competição nacional de robótica. Pelotas perde em casa para o Passo Fundo na Copa FGF. Censo Demográfico 2022. E ainda, segundo turno das eleições. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A vacina contra o vírus do HPV, que previne o câncer de colo de útero, está sendo aplicada nas escolas da rede pública no município de Venâncio Aires. O objetivo desta ação é ampliar a adesão das crianças e jovens entre 9 e 14 anos. Confira. No município de Venâncio Aires, uma iniciativa em alusão ao Outubro Rosa está sendo realizada nas escolas. Na ação, a Secretaria Estadual de Saúde está disponibilizando a vacina contra o HPV, que são as infecções causadas pelo vírus do papiloma humano, responsáveis por uma variedade de cânceres e outras condições em homens e mulheres. Os estudos científicos mostram que a vacina contra o HPV é mais eficaz quando aplicada em quem ainda não iniciou a vida sexual. E por isso, o SUS só aplica a vacina em crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. A ação deve seguir nos próximos dias, disponibilizando em outras escolas também. Para essa ação, a escola avisa sempre previamente sobre a vacinação, para que os pais ou responsáveis enviem a autorização. Vale lembrar que a dose contra o HPV está disponível no calendário do Sistema Único de Saúde desde 2014, nas unidades de saúde com sala de imunização dos municípios durante o ano inteiro. Para a aplicação da dose, é preciso apresentar a carteira de vacinação e o cartão SUS. Após estarem entre os 3 melhores na competição mundial, a equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande conquistou mais uma vez o pódio. Dessa vez, foi o primeiro lugar no campeonato nacional. Vamos conferir. Estudantes da FURG conquistam o título da Competição Nacional de Robótica. O evento aconteceu esse mês, do dia 17 ao dia 22, na Fundação Educacional Iniciana Padre Saboia de Medeiros. A competição de robótica é dividida em níveis de provas. A primeira etapa vale 1.000 pontos e testa as habilidades individuais do robô, como, por exemplo, reconhecer pessoas, objetos, entender e responder perguntas. Na segunda etapa, o robô deve se movimentar e pegar algum objeto. E foi nesta etapa que apenas a equipe da FURG e da FEI disputaram. O último estágio da competição valia 2.000 pontos e era livre para os estudantes decidirem qual demonstração realizar dentro de uma temática comum: pequenos acidentes domésticos. A equipe de robótica, formada por estudantes de graduação e pós-graduação da FURG, conquistou o primeiro lugar na categoria Home, durante a competição brasileira de robótica. Este ano, a equipe da FURG completa 20 anos. Já são mais de 50 alunos dos cursos de Engenharia de Automação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação. O próximo compromisso da equipe dos estudantes da FURG é submeter a inscrição para a próxima competição mundial,
prevista para ocorrer no dia 6 até o dia 11 de julho de 2023, na França. Jogos da semifinal da Copa da Federação Gaúcha de Futebol tiveram início na noite de ontem. Pelotas e Passo Fundo pediram forças na disputa pela vaga na final. Vamos conferir os lances da partida. Na noite de ontem, no estádio da Boca do Lobo, Pelotas e Passo Fundo abriram a disputa pela vaga final da Copa Tarcísio Flecha Negra. E a vantagem ficou com a equipe visitante, após Jonathan Lima levar cartão vermelho para parar uma jogada em cima de Matheus Lagoa. O time do Passo Fundo passou a dominar as ações. O jogo seguiu muito disputado até seu final, até que aos 42 minutos, Janderson aciona Pablo pela ponta direita, que é derrubado dentro da área, sendo marcado o pênalti. O centroavante Michel foi para a cobrança e garantiu a vitória do Passo Fundo. Michel para a batida, Michel! Gol! E a vantagem para o jogo da volta. A próxima partida ocorre neste sábado às 16 horas no estádio Vermelhão da Serra. Vamos falar de previsão do tempo. Tarde de clima estável e temperaturas altas em algumas regiões. Os ventos também seguirão fortes. Em Camaquã, a máxima chegará aos 30 graus nesta tarde, já que no litoral sul a umidade irá diminuir e pode chegar a 50%. Vamos então conferir a previsão de hoje para sua cidade. Tarde de sol com a presença de algumas nuvens em Rio Grande. O clima será estável ao longo de todo o dia até a parte da noite, não havendo nenhum risco de chuva. Os ventos chegarão até 27 km por hora durante a tarde e a umidade se mantém baixa, ficando na casa dos 60%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 19 graus a mínima. São José do Norte terá também uma tarde de tempo firme e sem riscos de chuva. Os ventos chegam até 27 km por hora, enquanto a umidade estará na casa dos 50% nesta tarde. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será ensolarada e o clima permanecerá estável até a noite, sem riscos de chuva. Os ventos seguem na casa dos 20 km por hora. Já a umidade está muito baixa nesta tarde, ficando na casa dos 30%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 19 graus a mínima. Clima estável e sem riscos de chuva em Camaquã. Os ventos poderão chegar aos 28 km por hora nesta tarde. A umidade, que estava muito alta nesta manhã, ao longo do dia irá diminuir, ficando na casa dos 30%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 20 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o clima se estabilizará a partir da tarde. As nuvens começam a diminuir e não há risco de chuva entre a parte da tarde e da noite. Os ventos estarão fracos, não passando dos 19 km por hora. E a umidade será baixa, ficando na casa dos 30%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 19 graus a mínima. De acordo com as informações divulgadas pelo IBGE, só 8 das 27 unidades da federação já concluíram as coletas das informações em mais de 50% dos setores do Censo Demográfico 2022. Vistas do levantamento começaram no dia 1º de agosto, após 2 anos de atraso.
O IBGE planejava o término para outubro, mas teve de ampliar o prazo até o início de dezembro diante das dificuldades para contratar e manter os recenseadores em campo. Esses trabalhadores temporários enfrentam recusas de parte da população em responder aos questionários. Fake news sobre o censo e até ameaças contra os profissionais adicionam obstáculos ao avanço da coleta. Sergipe é o estado com maior percentual de setores concluídos até agora, com 62,2%. Outros 33,6% estavam com a coleta em andamento e apenas 4,3% ainda não tinham iniciado essa etapa. O Piauí vem na sequência, seguido do Maranhão, Amazonas e Mato Grosso. Outros estados brasileiros estão com menos de 50% das coletas realizadas. O censo é o levantamento mais detalhado sobre as características demográficas e socioeconômicas da população do Brasil. A intenção do IBGE é visitar os cerca de 75 milhões de domicílios espalhados pelo país. Os dados apurados funcionam como base para uma série de políticas públicas. As estatísticas balizam, por exemplo, os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, fonte de recurso das prefeituras. Com o objetivo de concluir a coleta, o IBGE estimula o trabalho de recenseadores e de sua equipe de técnicos durante os feriados das próximas semanas. A proposta, porém, gerou queixas entre servidores. Inicialmente, o censo estava previsto para 2020, mas foi adiado em razão do início da pandemia. A pesquisa teve novo adiamento em 2021 devido ao corte de verba pelo governo federal. Durante a pesquisa, recenseadores protestaram por conta da demora na liberação de pagamentos e até ameaçaram greve. O IBGE já indicou que essa situação passou por ajustes. A previsão de concluir o censo até dezembro segue em vigor, de acordo com o órgão. Faltam somente 3 dias para o segundo turno das eleições em todo o país. E uma pesquisa apontou que o interesse do eleitor em participar da escolha dos dirigentes é maior que antes do primeiro turno. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostrou que 84% dos brasileiros disseram estar interessados nas eleições do dia 30. Há uma semana do primeiro turno, esse percentual era menor. O levantamento feito entre os dias 22 e 24 revelou que 64% dos brasileiros afirmaram estar muito interessados nas eleições e 20% disseram ter interesse médio. Cerca de 10% confessaram ter pouco interesse e 6% não ter nenhum. A pesquisa mostrou ainda que quanto maior a renda e o grau de escolaridade, maior o interesse declarado pelas eleições. No primeiro turno, os índices de interessados no processo eleitoral foram menores. E esse índice resultou na maior taxa de abstenção em 24 anos. A abstenção eleitoral no primeiro turno foi de quase 32.800.000 pessoas, ou 21% do eleitorado. Agora, os eleitores que não votaram podem votar nesse segundo turno, mesmo que ainda não tenham explicado a ausência. A justificativa para quem não foi às urnas no dia 2 de outubro precisa ser feita até o dia 1º de dezembro para que o eleitor continue com o título regularizado. Segundo a Justiça Eleitoral, só não pode votar quem faltou e não justificou a ausência em 3 turnos seguidos. Nesse caso, a pendência só pode ser resolvida em novembro após o segundo turno. Quem não fez a justificativa no dia da eleição pode usar o aplicativo e-Título ou o sistema Justifica da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de justificativa e a documentação que comprova o motivo da ausência. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.